Quem é você nas suas amizades? Você é aquela pessoa que apoia, que dá suporte para os sonhos e projetos dos seus amigos? Ou você é aquela pessoa que sempre tem alguma coisa negativa para falar? Não seja a pessoa que fala mal, mas é incapaz de ajudar o seu amigo. Não seja a pessoa que destrói o trabalho do seu amigo, do seu conhecido, enfim, de qualquer pessoa que está ao seu redor. E não seja a pessoa que se reúne com outros para falar mal e para dar trabalho para o seu amigo. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, alegrando-se com os que se alegram e chorando com os que choram. Então, se esse assunto te interessou e você está assistindo aqui pelo Instagram, mas ainda não fez sua inscrição lá no YouTube, o link está aqui na minha bio. E se você está assistindo pelo YouTube, mas ainda não se inscreveu, não esquece de fazer a inscrição, porque aqui a gente sempre vai estar falando desses temas de vida cristã e dessas coisas do nosso dia a dia. Então, gente, uma das coisas que sempre me chateou, principalmente na igreja, no meio cristão, entre pessoas que são crentes ou que se dizem crentes, é que onde a gente mais deveria encontrar apoio para os nossos sonhos e projetos, infelizmente é onde geralmente a gente mais tem desânimo. E isso me deixa muito triste porque é muito fácil a gente olhar para os sonhos e projetos de pessoas que às vezes estão tão longe da gente e a gente apoiar e a gente achar legal. E como é difícil, às vezes, você olhar para a pessoa que está do seu lado, que convive com você, olhar para os sonhos dela, para os projetos dessa pessoa e dizer, poxa, vai lá, vai dar certo, eu tô contigo, eu acredito em você. E eu me pergunto muito por que existe essa dificuldade tão grande de se alegrar com a alegria das pessoas que estão perto da gente, né? Infelizmente, muitas pessoas que estão até mesmo dentro das nossas igrejas acham mais fácil se alegrar com a tristeza do próximo do que se alegrar com a alegria do próximo. E o resultado disso é que cada vez mais nós vemos pessoas egoístas que só se preocupam consigo mesmas, que às vezes até ficam felizes em sabotar, em dificultar o trabalho, seja do seu irmão em Cristo, seja do seu amigo, ou até mesmo do seu pastor, do seu líder, do seu chefe de trabalho. Cada vez mais as pessoas estão mais egoístas e se importando apenas com a sua felicidade. Muitas vezes eu parei assim para me questionar por que a gente tem pessoas até dentro das nossas igrejas com esse tipo de atitude. Não sei, será que é egoísmo? Será que é frustração? Por exemplo, eu não consegui realizar os meus sonhos, então eu também não quero que fulano realize. Será que é um espírito competitivo? Eu não sei. Inclusive, se você tem uma opinião de por que nós temos tantas pessoas assim, até mesmo dentro das nossas igrejas, pode deixar um comentário aqui embaixo que eu tô curiosa para saber, porque muitas vezes eu fico me perguntando e nem sempre eu encontro as respostas. E por isso que hoje eu tô aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Eu vou listar algumas coisas que nós não devemos ser na vida do nosso amigo e o que nós devemos ser e fazer na vida das pessoas que estão ao nosso redor, do nosso amigo, do nosso irmão em Cristo. A primeira coisa que você não deve ser na vida do seu amigo, do seu irmão em Cristo, é aquela pessoa que fala mal, mas é incapaz de estender a mão, de ajudar, de estar presente. E isso aqui é um exercício diário. Não é fácil pra mim, não é fácil pra você, não é fácil pra todo mundo. Mas é uma das coisas que a gente tem que estar sempre colocando diante de Deus. Senhor, eu quero ser a pessoa que ajuda. E não a pessoa que antes de olhar um sonho, um projeto, enfim, qualquer coisa, vai ser o que vai criticar, vai ser o que... vai ser tudo de ruim, mas vai ser incapaz de estender a mão, de se dispor a ajudar. A segunda coisa que você não deve ser na vida do seu amigo, do seu irmão em Cristo, enfim, das pessoas que você tem ao seu redor, é aquele que, além de falar mal, que foi a primeira coisa que eu disse pra vocês, é uma pessoa que dificulta o trabalho do outro. E a gente vê muito isso hoje em dia. Você se diz amigo de alguém, você se diz irmão em Cristo de alguém, mas no momento que a pessoa tem sonhos, projetos, ou que ela tem até coisas boas para fazer dentro da igreja, em qualquer outro lugar, você fala mal e, além de falar mal, você dificulta o que essa pessoa tem para fazer. Seja o seu pastor, seja uma pessoa que seja do mesmo ministério que você, às vezes até mesmo na faculdade, no serviço, na escola, porque as atitudes que a gente tem dentro da igreja, a gente tem a tendência de levar para todos os meios, todos os outros lugares da nossa vida.
Então, se com seus irmãos em Cristo, ou até mesmo com a pessoa que você diz que é seu amigo e que você tem uma grande consideração, você fala mal e você dificulta as coisas boas que ele tem para fazer, como você não vai ser lá fora? Então, qual deve ser a minha atitude diante das pessoas que estão ao meu redor? A gente já viu quem a gente não deve ser. A gente não deve ser a pessoa que fala mal e é incapaz de estender a mão. Na verdade, a gente não tem que estar falando mal de jeito nenhum, por mais que isso pareça difícil. E a gente não tem que ser a pessoa que dificulta o trabalho dos outros. Então, quem que a gente deve ser? Você deve ser a pessoa que, antes de falar qualquer coisa, pensa. Isso parece óbvio, isso parece uma coisa que todo mundo deveria saber, mas isso não é fácil de fazer. E eu falo, assim, até por experiência própria. Às vezes, quando eu tô muito chateada com algumas situações, eu simplesmente falo. Eu não penso. Eu falo, eu fico chateada. E depois é que eu vou pensar, eu vou analisar a situação. E aí eu fico, poxa, eu poderia ter agido de uma maneira diferente. Eu poderia ter pisado um pouco no freio. Eu poderia ter ponderado as minhas palavras. Então, uma das coisas que a gente tem que realmente trabalhar é para que a gente não seja a pessoa que simplesmente ouve algo, vê algo, analisa, vê uma situação e já vai falando. Porque quando a gente simplesmente vai falando, a gente tem a tendência de, às vezes, até nem dar aquele suporte, de nem falar exatamente o que a gente queria falar ou da maneira que a gente deveria falar. Então, seja na vida do seu amigo, isso vale pra mim, isso vale pra você, pra todo mundo que tá assistindo, a pessoa que pensa antes de falar. Porque se você só começar com esse pequeno passo, já vai fazer muita diferença na vida das pessoas que estão ao seu redor. Nós devemos ser, na vida do nosso amigo, do nosso irmão em Cristo, de quem está ao nosso redor, alguém que se alegra com a alegria das outras pessoas. E isso é muito difícil na sociedade atual. Como é difícil, sabe, você encontrar pessoas que realmente veem os seus projetos, os seus sonhos, a sua alegria, e elas realmente chegarem para você e demonstrarem, olha, eu estou feliz com a sua alegria, eu estou feliz com as suas conquistas. Por que nós temos tanta dificuldade de sermos esse tipo de pessoa? Às vezes eu fico observando que parece que o que acontece é que teve assim uma troca, uma inversão do sentido do versículo. O versículo diz: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. E as pessoas estão se alegrando com os que choram, as pessoas dentro da igreja estão ficando felizes com a derrota, com o problema do próximo, e estão ficando tristes com a alegria, entendeu? Estão ficando tristes com a alegria dos outros, estão ficando alegres com a tristeza dos outros. Gente, isso é grave. A gente tem que começar a se perguntar por que eu não consigo ficar feliz quando a outra pessoa está feliz. É inveja? É frustração? O que está acontecendo com a minha vida que eu olho o projeto do outro sendo bem sucedido, eu olho a pessoa tentando fazer alguma coisa na vida dela, eu vejo às vezes um irmão em Cristo, até isso, eu vejo um irmão em Cristo na igreja com um bom projeto, trabalhando, se esforçando, e ao invés de eu ficar feliz, ao invés de eu ajudar, eu fico triste. E o que está acontecendo com os crentes, o que está acontecendo com as pessoas que estão dentro da igreja, o que está acontecendo, eu nem vou dizer com a sociedade em geral, eu tô falando mesmo de pessoas que se dizem nascidas de novo, que elas ficam felizes com a tristeza do outro. Infelizmente essa é a realidade. Muitas pessoas estão dentro das nossas igrejas e ficam felizes quando o irmão cai no erro, quando o irmão não conquista alguma coisa, quando a pessoa tem dificuldades. O que está acontecendo? Uma pessoa que é seu amigo de verdade, ela vai ficar feliz com as suas alegrias e ela vai ficar triste com as suas tristezas. Ela vai ter realmente esse sentimento genuíno de se importar com aquilo que é importante para você. E é interessante também a gente avaliar a nossa atitude diante das conquistas e das tristezas das pessoas que estão ao nosso redor. Quer saber se você realmente ama alguém, se você realmente é amigo de uma pessoa? Analisa tudo que tem acontecido na vida dessa pessoa e que você sabe e qual tem sido a sua atitude. Você se alegra quando o seu amigo compra o apartamento dele, quando ele casa com a pessoa que ele sempre quis, quando ele passa no vestibular, quando ele consegue um cargo que ele sempre quis? Ou você fica triste, ou você fica chateado, ou você fica se sentindo passado para trás, alguma coisa do tipo? Porque isso é um parâmetro pra gente ver onde a gente precisa mudar. Se eu estou ficando triste, chateado, decepcionado com as alegrias das outras pessoas, alguma coisa não está certa na minha vida.
Sabe, às vezes a gente vive assim numa situação tão triste, né, dos dias atuais, que tem até aquela velha história, felicidade que ninguém sabe, ninguém estraga. E quantas vezes você deixa de ser bênção na vida de outras pessoas, você deixa de compartilhar coisas que poderiam ser úteis para a vida de alguém simplesmente porque você tem medo. Você tem medo de, sei lá, do que as outras pessoas vão falar, de como as pessoas vão julgar, de como as pessoas vão se portar diante das suas atitudes. E eu não tô dizendo que você tem que sair compartilhando tudo da sua vida com todo mundo, né? Até porque a gente tem que ter limites. Tem coisas que não dizem respeito a ninguém, dizem respeito a você e Deus, ou então só a você e o seu companheiro, você e sua família, seus pais, seu irmão, sua irmã, enfim. Mas tem coisas que às vezes a gente deixa de ser exemplo, de ser bênção na vida de outros, simplesmente porque a gente tem medo. A gente já vive numa sociedade tão egoísta que você tem medo. Poxa, eu poderia ser bênção na vida de alguém dando meu testemunho, evangelizando dessa forma, usando o meu talento na obra do Senhor, mas eu tenho até medo, tenho até vergonha, porque se eu começar a fazer isso, vão dizer o quê? Vão pensar o quê? E aí muitas vezes você acaba escondendo os talentos que Deus te deu, as bênçãos que Deus te deu, para que você seja bênção na vida de outras pessoas, para que você seja um testemunho vivo, né, do que Ele fez na sua vida, simplesmente porque você tem medo do que as pessoas vão pensar, de como as pessoas que às vezes até estão perto de você vão reagir. E a gente precisa também se policiar para ver se nós não estamos tendo esse medo porque a gente está agindo dessa forma. Às vezes a gente tem medo de determinadas coisas porque, querendo ou não, a gente faz isso. E isso é muito triste, você se privar de testemunhar, se privar de ser bênção na vida de outras pessoas, às vezes até porque você mesmo tá falando mal de pessoas que estão fazendo isso. E geralmente quando a gente faz isso, quando a gente tem uma atitude que a gente critica a atitude, mas a gente age da mesma maneira, a gente fica com vergonha. Então, gente, os dias estão cada vez mais difíceis, cada vez mais as pessoas rejeitam o Evangelho, e nós que somos filhos de Deus, nós que somos transformados, é da gente que tem que vir as atitudes diferentes. É dentro da igreja, é com os nossos amigos, com as pessoas que estão perto da gente, que a gente tem que ser diferente. A Bíblia até fala, né, que é fácil a gente dizer que ama quem faz bem pra gente, é difícil a gente amar quem faz mal pra gente, mas a coisa tá tão séria nas nossas igrejas, a coisa está tão séria no meio cristão, que até quem você diz que ama, até quem você acha que ama você, muitas vezes não se alegra com a sua alegria. Então o que está acontecendo? Se está sendo difícil amar quem a gente considera, como, que tipo de testemunho a gente vai dar com as outras pessoas? E esse era o recado que eu tinha para passar para vocês hoje. Essa era a mensagem que eu tinha para conversar com vocês, que a gente tenha consciência de que o mundo está cada vez mais egoísta, mas nós temos que ser diferentes. Então se eu vejo alguém com sonhos, com projetos, com atitudes que vão beneficiar outras pessoas, fazendo coisas boas, eu tenho que me alegrar, com tudo isso e não ficar triste, não ficar chateado e muito menos ficar pensando, poxa, fulano vai conseguir isso, eu não vou conseguir, não. Alegre-se, fique feliz com a alegria do seu irmão e que a gente possa ser assim, que a gente possa ser luz e fazer diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Faça diferença na vida do seu pastor, na vida do seu líder, na vida do seu irmão em Cristo, e aí sim você vai conseguir fazer a diferença na sua faculdade, no seu serviço, com o seu chefe, com seus colegas de trabalho. Porque se você não se alegra com as coisas boas que acontecem dentro da sua igreja, no meio cristão, como você vai se alegrar? Como você vai fazer diferença no meio das outras pessoas? E a dica da Lari de hoje é que você escolha um amigo, pelo menos um, você pode escolher mais de um, mas escolha uma pessoa importante para você, que você conhece os sonhos, os projetos dessa pessoa, e ore agradecendo a Deus por tudo que ela já conquistou e agradecendo a Deus por toda a alegria que essa pessoa já teve. Vocês vão ver que quando a gente começa a se alegrar com as coisas boas que acontecem na vida dos nossos irmãos e a realmente ficar triste com as coisas ruins que acontecem e apoiar as pessoas quando as coisas ruins acontecem, a gente fica diferente. Por hoje é só. Eu espero que essa palavra tenha te ajudado, tenha te edificado e que a gente possa fazer diferença nesse mundo que tá
tá muito difícil. Não esqueçam de se inscrever no canal. Mais uma vez, se você tá vendo pelo Instagram, clica no link que tá aqui na minha bio, se inscreve no canal. Se você tá vendo aqui pelo YouTube, se inscreve também. E é isso, todas essas coisas que vocês já sabem. Um beijo!